E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Hoje eu vim trazer o meu relato sobre a minha primeira audiência presencial. Essa semana aconteceu essa primeira audiência, a primeira experiência com a audiência. Eu nunca tinha feito. Na verdade, eu tinha feito um online que não deu certo. Eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso, eu acho que é no meu segundo mês de advocacia, eu vou deixar aqui também, que não aconteceu. E essa aconteceu. Foi bem tranquila, mas eu vou contar detalhadamente o que aconteceu, para que se você que está assistindo esse vídeo ainda não teve e está nervoso em relação à sua primeira audiência, para tentar te tranquilizar um pouco, porque eu vou admitir, realmente eu fiquei muito nervoso. Bom, esse canal tem o intuito de ajudar os novos advogados na caminhada, quem ainda não começou também, quem está estudando ainda para essa área, tem muitas dúvidas, e também mostrar um pouco do meu dia a dia como um jovem advogado. Se você gosta desse tipo de conteúdo e gostou da ideia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vamos lá. Primeiramente, quando eu peticionei, eu pedi para que essa audiência fosse na modalidade online. Foi um dos meus primeiros processos. Eu até também fiz o vídeo aqui no meu primeiro mês de advocacia falando como eu consegui esses clientes, que foi alguns processos que eu peguei realmente para poder ganhar experiência, tanto no peticionamento, como no sistema e até mesmo na audiência. Então foram processos de baixa complexidade, em que eu não tivesse tanto assim problema na audiência, até na petição, que são processos nos juizados especiais cíveis. No caso, é um processo de um cliente que fez uma compra e não recebeu a mercadoria e nem o dinheiro de volta. A gente entrou com um processo onde a gente pediu, além de danos materiais, o dinheiro dele de volta, a gente pediu também os danos morais, né, um valor fixado aí que eu coloquei. Eu já tinha visto na jurisprudência que não é um processo assim que tão fácil de você ganhar danos morais, porque hoje em dia a gente sabe que é um pouco complicado o juiz entender o que é dano moral, o que não é, o que é mero aborrecimento. Então eu vi que não é tão fácil assim ganhar. O dano material é fácil, né? Mas para o juiz reconhecer o dano moral, acaba dando um pouco de trabalho, tendo que ter recurso e tal. Tanto que foi pelo Juiz Brasil, eu não via muitos advogados chamando essas pessoas para a sala. Então, por ser um processo de baixa complexidade, eu escolhi pegar a experiência através deles. Então, na semana, uns 2 dias antes de haver a audiência, eu reli a petição para me relembrar, né, tudo o que aconteceu. E também busquei algumas aulas no YouTube do procedimento, para me conhecer como era o procedimento. Nos juizados especiais cíveis é um pouco diferente na justiça comum, né? Eu aconselho você também, porque realmente é uma coisa nova, a gente não tem essa experiência. Eu também nunca estagiei nem nada. Então eu nunca tive essa experiência de participar de uma audiência. Então eu fiquei bem nervoso, bem inseguro, porque realmente é uma seara que a gente não conhece. Tudo que é desconhecido a gente passa a ter medo, né? Para tentar me dar mais segurança lá na hora. E aí eu fui estudar que a audiência, como era o procedimento, que lá era uma audiência para ver se as partes tinham um acordo para finalizar logo a demanda e tal. Que não era assim esse bicho de 7 cabeças, mas a gente fica nervoso. Eu reconheço que fiquei muito nervoso. Até a data da audiência, o advogado de defesa também não tinha se habilitado no processo, não tinha colocado a defesa, mas a ré tinha sido citada. Eu pude sempre acompanhar lá pelo sistema, eu vi que tinha lá o AR, reconhecendo que ela tinha sido citada. E aí na semana eu fiquei sempre olhando para ver se o advogado colocava a contestação, para mim também me preparar para, caso o juiz pedisse a réplica lá na hora da audiência, eu pudesse fazer, já tá preparado para fazer, né? A réplica geralmente já pode acontecer, depende do juízo, né? Pelo que eu estava lendo, né? Tem vara que pede para fazer réplica, tem vara que dá prazo para fazer a réplica, mas somente quando a petição traz algum fato que é impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesses casos eles dão sim a possibilidade da gente fazer a réplica, mesmo nos juizados especiais cíveis. Então, até 1 hora antes da audiência, eu vi no sistema, vi que o advogado ainda não tinha se habilitado e não tinha colocado a defesa. E eu fiquei pensando, será que esse advogado vai ir? Será que esse cliente vai ir? Só que ele tinha sido citado, né? Então eu pensei, não é possível que o ré não vá, que vá se tornar rével, não é possível. Bom, eu me arrumei para ir, né, tal, é um pouco distante aqui de casa, acho que eram uns 10 km aqui de casa. E só que eu levei meu certificado digital, pensei, não, quando chegar lá, deve ter alguma sala para advogados, algum lugar que a gente possa consultar o processo, né? Bom, chegando lá, cheguei com uns 30 minutos de antecedência, sempre me comunicando com a cliente, eu sempre gosto de mandar mensagem para os clientes
quando faltam 15 dias antes da audiência, na semana da audiência e no dia da audiência. Eu sempre mando mensagem lembrando. No dia a gente combinou certinho como ia ser, como ia se encontrar. E aí, cheguei lá, eu não vi nenhuma sala para advogados. Aí eu falei, bom, lá na audiência deve ter algum computador, pelo menos foi os vídeos que eu vi, né? Como eu falei, eu nunca tive essa experiência em audiência. Cheguei lá, pensei, não, lá deve ter algum computador pra gente ver o processo. E chegou a hora do pregão, né? O pregão é quando eles chamam a pessoa para entrar. A minha cliente também já tinha chegado. E só que eu não tinha visto a Ré, né? A Ré era uma pessoa que tem uma loja aqui na cidade. É uma pessoa que divulga muito nas redes sociais. Eu já tinha visto também as redes sociais, então eu conhecia ela por esses vídeos. E lá na hora eu não vi. Eu não cheguei a ver ela. Eu não sei se é porque também quando minha cliente chegou, a gente estava sentado bem de frente, né, a sala. Só que tinha outros espaços assim e a gente não prestou atenção. E aí eu fiquei até perguntando para ela se ela tinha visto a Ré, ela disse que não. Só que aí na hora do pregão, a Ré, não sei de onde saiu, se ela estava escondida lá com o advogado dela. E aí na hora do pregão chamaram a gente e a gente entrou. Eu já tinha prestado atenção nesses vídeos. Tem muitos vídeos sobre a audiência, sobre qual o lugar certo para se sentar, né? Se você não sabe, tem um lugar certo para se sentar, que o autor senta, que a Ré senta e que os advogados sentam. O juiz leigo sentou assim de frente e o autor senta na direita e a Ré senta na esquerda. Como eu já sabia, né? Então eu fui direto. Eu vi 2 monitores na ponta, nas primeiras cadeiras. Aí eu já pensei, não, ali é onde o advogado senta. E aí eu sentei lá e a cliente sentou do meu lado. E lá na hora eu vi o monitor, só que aí eu procurei. Cadê o teclado, as coisas, né? E onde eu vou inserir meu certificado digital, eu não achei. Não, é só um monitor, não tem um computador. E onde você vê o que o juiz leigo está fazendo. O que ele está escrevendo, o que ele está mexendo lá, você consegue acompanhar pelo monitor, mas você não consegue mexer. E aí eu falei, vixe, se eu precisasse de alguma coisa entrar nesse processo aqui, eu já não conseguiria, porque eu não trouxe computador, pelo menos nessa vara que eu fui, né? Eu não sei nas outras. Se na de vocês é assim, comenta aqui embaixo aqui pra gente saber, pra ter uma média, se todas é assim ou se foi só essa que eu fui que é assim. Bom, e aí não, se o advogado tá aí, né? Então ele vai apresentar a defesa, ou então ele já colocou a defesa, ou então ele vai apresentar a defesa lá escrita. Bom, começando a audiência, o juiz pediu, confirmou, né, quem estava lá, pediu nossa documentação, a documentação do autor, da Ré e dos seus representantes. Estou acompanhando aqui na minha cola. Depois que ela faz o cadastramento, aí começa a audiência. Como é uma audiência de conciliação, o intuito realmente é acabar a audiência lá naquele momento, para que depois ela seja analisado o mérito e tudo. Há uma coisa que eu prestei atenção, eu não sei se foi impressão minha, mas eu acho que acredito que seja assim. Se não for, por favor, comenta aqui embaixo. Eu não estou julgando nem dando opinião. É uma dúvida realmente. Se o juiz, no caso, se o juiz leigo só teve contato com a petição naquele momento, porque fiquei com a impressão que ela não conhecia o processo, não tinha lido ainda o processo. Tanto que eu vi ela dando uma olhada lá no computador, ela dava uma olhada e ela estava lendo, né, um pouquinho, ela descia e tal, ela foi lá para os pedidos e desceu e começou a ler. E aí falou assim, ó, os doutores têm alguma proposta de acordo? E aí o advogado da Ré veio com uma proposta de acordo, algo que eu não esperava. Eu não tinha me preparado para isso. Realmente eu achava que ele não ia apresentar nenhuma proposta de acordo, tanto que eu não tinha nem conversado com o meu cliente em relação a isso. Isso eu reconheço que foi um erro meu, eu devia ter já me preparado em relação a isso, não achar que ele não ia fazer. Para mim ele não ia fazer. Por ser um processo simples tal, e até o pedido de danos morais não era um pedido alto, eu fiz um pedido bem razoável mesmo, bem tranquilo. Porque eu sei que a loja da Ré não é uma loja assim grande. Então se eu pedisse, por exemplo, 10 mil reais, eu acho que seria um exagero meu. E aí ele veio com uma proposta de acordo. Ele falou que iria propor o acordo de fazer o pagamento dos danos materiais, do valor que a cliente gastou, devidamente atualizados, juros e correção monetária. Ele estava até com o computadorzinho dele, ele veio me mostrar, doutor, aqui o cálculo, fiz o cálculo aqui, deu tanto. Eu até olhei para a cliente assim, como eu falei, isso já vai ser um aprendizado para mim. Quando for na próxima audiência, eu já vou conversar com o cliente em relação a isso. Eu olhei para a cliente, né,
perguntei bem baixinho assim se ela queria o acordo, né? E aí ela falou que ela baixou a cabeça assim e falou que não. Só que, como eu falei, assim, eu tava bastante nervoso. Eu sei que era uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, mas a gente fica nervoso, eu tava muito nervoso. E eu tentei, no máximo, não demonstrar esse nervosismo. Mas eu acredito que o advogado da outra parte, eu acho que ele percebeu. É uma impressão minha, assim. O juiz Leo, eu acho que não tava nem olhando pra mim, tava olhando só pro computador, não tava nem prestando atenção no que a gente tava falando. Eu acho que o advogado da outra parte percebeu um pouco que eu tava nervoso, assim, tava inseguro nas coisas que eu falava. Na hora que a cliente falou que não queria o acordo, né, eu disse que a gente não aceitava o acordo. E aí o juiz Leo falou: doutor, você tem alguma proposta de acordo pra mim, né? Se eu tinha alguma proposta também para um acordo. E aí eu falei, ó, a gente aceitaria um acordo do pagamento dos danos materiais mais X valor de danos morais. Um terço do valor que eu já tinha pedido na petição. E aí o outro advogado olhou para a cliente dele e perguntou, e aí? E aí a cliente, sim, tudo bem. Aí ele, depois a gente aceita. Aí ele falou, doutor, só dá algum prazo? Não, ele falou, doutor, o senhor divide esse valor? Como era um valor baixo, eu falei, não, o valor a gente pode dar um prazo. E aí a cliente, não, tudo bem, eu faço o pagamento aqui. Aí a cliente aceitou o acordo e fez o pagamento lá na audiência mesmo. Algo que eu não esperava, né? Como eu falei, como era uma coisa simples, eu não estava esperando um acordo, estava esperando que o processo seguisse. E aí eu propus esse acordo realmente com a intenção de finalizar o processo. Era uma coisa simples, cara, uma coisa que um valor baixo, não era um valor muito alto, que realmente não necessitaria de um processo longo, resolveria logo ali na hora. Tudo bem, a gente aceitou o acordo, tal, fechou. E aí a juíza constou em ata que foi feito o acordo e foi feito o pagamento na audiência e encerraria ali toda a relação processual. Eu sei que muita gente não teve experiências boas nas primeiras audiências. Essa serviu muito como aprendizado. Na segunda, com certeza, já vou estar melhor do que nessa na primeira. Eu já vou pensar um pouco mais. Já vou pensar mais em acordo, já vou falar com a minha cliente antes. Vou preparar algumas ofertas de acordo, porque eu fiquei com a sensação que poderia ter sido melhor esse acordo. Se eu pedisse, acho que metade do valor, pode ser que eles aceitariam também. Mas no final de tudo, a cliente me agradeceu, gostou do resultado. Ela disse que tinha outra demanda, estava tentando resolver administrativamente. Se não conseguisse, ela entraria em contato comigo. Foi uma audiência legal, assim. O advogado da outra parte foi bem compreensível. Eu não sei se, como eu falei, eu não sei se ele percebeu que eu estava nervoso, mas ele não tentou se aproveitar em nenhum momento, nem nada. E vai servir como aprendizado. No começo do próximo mês eu tenho outra audiência desses processos aí, que foram os primeiros que eu peguei. Já vou estar melhor, já vou estar mais seguro e com certeza vou me sair melhor do que esse. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.